vamos lá. Agora, quem preparou ideias para compartilhar conosco hoje, ele já fez isso uma vez com a gente, foi muito bom, e está de volta hoje, é o Carlinhos. Então vamos ouvi-lo. Carlinhos, contigo. Vai lá. Ei, Júnior, obrigado. Boa noite a todos. Vocês estão me escutando? Tranquilo? Legal. O Ari e o Jorge, né, cantou uma música que eu gosto bastante. E tem algo nessa música que eu acho que até uma certa hipérbole, né, que ele fala, amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, né? É exagerado, né? Tal forma assim que a gente acha que ele poderia ser menos, né? Nas chaves, aí, nos cadeados. Mas eu, escutando um pouquinho mais o meu coração, durante esses quase 60 anos, eu acho que ele está certo. Amigos são poucos. Como diz o meu amigo Curti, a gente não tem muitos amigos e a gente, durante a vida toda, possivelmente, existe também um ditado que vai nos dizer que a gente não consegue encher a nossa mão de amigos. É um ditado, né? Mas quem já tem a meia idade sabe que amigo é especial, amigo tem que ser, você tem que cuidar do amigo e é algo que é muito precioso, né? E eu queria comentar com vocês, conversar com vocês hoje sobre uma passagem da Escritura, né? Está lá em Marcos, capítulo 2, verso 1 em diante, e é interessante que o texto fala que dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Vamos dar um brequezinho aqui. Jesus estava na cidade de Cafarnaum e lá ele estava na casa dele. Possivelmente essa casa não era dele. Possivelmente essa casa era de alguém que amava o Senhor e que tinha emprestado essa casa para o tempo que ele estivesse em Cafarnaum, tá certo? Ele pudesse usar a casa. Muito bem. E o texto fala que, bom, Cafarnaum, vamos falar um pouquinho de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade muito à frente dos dias, né? Cafarnaum era uma cidade portuária, era uma cidade que estava próximo do Grande Lago. É uma cidade tão importante que tinha os israelitas lá, mas também tinha bastante não israelita, que eram os gentios. Ok? Aqueles que não eram de Israel eram gentios. Então havia essa mescla, né, de população, e é interessante que me parece por conta de ser uma cidade bem comercial, né? O pessoal ia lá para fazer comércio, aquela coisa toda, devia ter lojinha, e, enfim, as coisas movimentavam nesse sentido. E é interessante que o Senhor, ele não é de Cafarnaum, né? Mas ele escolhe essa cidade para fazer boa parte do seu ministério. Lá em Cafarnaum, houve muitas curas, e você pode ver isso nos evangelhos. Em Cafarnaum, ele teve chance, ele teve oportunidade de estar na casa de Pedro, ele pôde estar curando a sogra de Pedro. Vocês vão poder ver isso no Evangelho e fica muito claro que a cidade que ele escolheu para fazer muitas dos seus milagres, muitos dos seus milagres foi Cafarnaum. Mas também nós sabemos pelas Escrituras que Cafarnaum vai ser julgada pelo Senhor, né? O jugo dela, o jugo que vai ser sobre ela vai ser muito forte. Cafarnaum é uma cidade que rejeitou o Senhor e por conta disso vai ser julgada com um viés maior que Sodoma e Gomorra. Mas isso não é a nossa reflexão hoje. Ok, o texto fala de Marcos que naquele dia muitos afluíram para ali
tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e para ficar. Bom, a ideia é o seguinte: Jesus tinha feito alguns milagres. Na verdade, Jesus estava do outro lado do lago. Ele pega o barco, vem para cá e ele chega, vai para a casa dele. E aí muitos estavam ali, né? A porta da casa dele, alguns já estavam lá dentro. A coisa estava pegando de forma que estava bem cheio mesmo, multidão ali na frente. E é interessante. Ele estava anunciando as Escrituras. Interessante por quê? Porque existia um grupo de pessoas que andavam atrás do Senhor. As pessoas olhavam para ele como alguém diferente. Sabemos também que tinha alguns que iam apenas por causa da comida, ou outros iam também porque era bom estar ali, era um lugar legal. Mas alguns não. Alguns tinham fé no Senhor. Alguns estavam caminhando, escutando da tua palavra, e quando o Senhor ele ensinava, tinha uma boa turma em volta dele, né? E não foi diferente desse dia. Então o Senhor estava na casa dele, lá em Cafarnaum, né? E alguns foram ter com ele, verso 3, conduzindo um paralítico. Para. Quem que estava com um paralítico? Alguns. Depois nós vamos ver que eram 4 pessoas. 4 homens estavam levando um cara que era paralítico para, de alguma forma, conhecer o Senhor. Mas é interessante, aí tem 2 viés que eu fico imaginando. A primeira é que um deles, né, eu creio que um deles talvez fosse um engenheiro como meu irmão, né, alguém, enfim, ligado com essas coisas de atenção, sempre nesses momentos, ele falou assim: pessoal, é o seguinte, nós vamos levar o nosso amigo aqui? Vamos. Mas nós precisamos pensar no segundo plano. Mas como assim? Não, eu já fiquei sabendo que o negócio está pegando lá, a porta está cheia de gente, está lotada a casa, fora da casa você não consegue chegar perto, nós vamos ter problema, porque nós somos 4 e mais ele são 5. E nós temos que entrar com ele, eu acho que vai ser difícil. Então, eu tive uma ideia aqui, eu já separei uma corda, eu fico imaginando isso. E ele falou: vamos para o plano B. E aí o texto fala que ele foi levado pelos 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, o telhado, no ponto correspondente ao que o Senhor estava. Fazendo uma certa abertura, baixaram a maca, né, o leito em que estava a pessoa, o doente. Sabe, voltando aos caras, eu estava pensando assim, quando eu estava lendo esse texto, esses caras têm alguma coisa de especial. Não, pensa bem. Os caras eram amigos daquele cara. Não, os caras eram amigos. O quê? Para 4 caras pegar um cara que está aleijado, está numa maca, numa cama, e levar para ver Jesus, para escutar Jesus, esses caras têm que ter alguma coisa de especial. E é interessante que eu não estava errado. Realmente eles tinham algo especial. O texto diz que, vendo-lhes a fé, Jesus disse... Bom, já atropelei aqui um pouquinho. O Guilherme, põe a foto aí, aquele slide que eu mandei para você. Obrigado. A ideia é o seguinte: esses caras abriram o teto, esses caras começaram a baixar um amigo, tá certo? Eu gostei dessa foto, tinham várias na internet, mas a expressão de Jesus condiz muito com o que eu acho que aconteceu. Jesus deu uma grande risada, sabe? E olhou
e ele sentiu que aqueles caras eram, ó, amigos, amigos de verdade. Mas mais do que isso, Jesus diz que, vendo-lhes a fé. Uau! Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. A palavra fé aqui, eu vou usar aqui do termo em grego, pitis, quer dizer o seguinte, ó. Um relacionamento que você tem com Deus. Uma convicção de que Deus existe, que Ele é criador, que Ele é governador de todas as coisas, provedor, enfim, que Deus é o doador da salvação eterna em Cristo. A ideia é que esses caras, eles olharam para a possibilidade de levar o amigo, para que Jesus visse o amigo, falasse com o amigo. Eles não sabiam o que ia acontecer. Eles não tinham noção. Eles só tinham o quê? Eles tinham mais, o melhor. Eles tinham tudo que tinham que... O mais importante, eles tinham fé. Eles sabiam que Jesus era todo-poderoso. Eles sabiam que Jesus era Deus. A palavra aqui vai falar sobre exatamente uma convicção daquilo que a gente acredita com relação às coisas divinas. Percebe? Então, esses caras, eles eram tops. Eu fico imaginando... Obrigado, Guilherme. Eu fico imaginando, em algum momento, quem sabe, né? Daqui a pouco, a gente vai encontrar esses caras. E é um dos caras esses caras eu gostaria de conhecer. Eu gostaria de conversar com eles. Alguns gostariam de falar com A, com B, com C. Mas eu acho que esses caras fantásticos. Porque eles tinham um amor muito grande pelo paralítico. Era amigo deles. Porque só um amigo carrega alguém para ir falar ou ver alguém que não conhece. E a gente não sabe até que ponto, porque Jesus não deixa claro que quem que tinha fé, mas ele fala, vendo-lhes a fé, se era os 4, se era os 5. A questão é que o Senhor se agrada da maneira como isso aconteceu. E de tal forma que ele chega para o rapaz e fala, filho. A palavra filho, se vocês me permitem, também ela tem um laço de carinho, de amor, de amizade. É a ideia de pai para filho. E também de atitude amorosa. Jesus teve uma atitude amorosa com aquele jovem, com aquele rapaz. Ele chega para ele, diante da fé tão grande dos amigos, e eu quero crer dele também, e ele fala aquilo que ninguém esperaria que o Senhor falasse. E Jesus fala o quê? Jesus fala, filho, os teus pecados estão perdoados. Uau! Uau, Jesus não curou, cara. Jesus falou para o cara assim, você está sem pecado. Nós sabemos que a multidão de pecados que nós temos nos distanciaram da glória de Deus. Os nossos pecados distanciaram de tal forma o pecado de todos nós, de toda a humanidade, que nós criamos uma ira que é contrária a nós, que é a ira de Deus sobre todos os homens. Então, o homem está distante de Deus por causa do pecado. O homem está impossibilitado de ter relacionamento com Deus, como tinha lá no começo no Éden, quando Deus cria Adão e Eva. Mas agora não tem mais. E agora nós precisamos, logo, rápido, que Deus faça alguma coisa e Deus faz, e Deus manda seu filho. E Jesus veio para isso. E interessante que ele poderia ter feito isso por aquele paralítico na cruz, mas ele resolveu fazer antes. E aí você pode perguntar, mas escuta, mas não foi na morte da ressurreição
Jesus curou não, ele salvou, perdão, o ladrão na cruz. Ele não tinha morrido ainda. Nós temos que lembrar que Jesus é Deus, era Deus e sempre foi Deus todo-poderoso, e ele sempre teve o poder em suas mãos. E ele chega para esse rapaz e fala: teus pecados estão perdoados. Você não precisa mais se preocupar com isso. Em outras palavras, ele falou isso. Eu creio que caiu as escamas dos olhos e aquele jovem começou a ver a glória de Deus de tal forma que ele não via a hora de receber uma outra motivação, um outro encorajamento da parte do Senhor. Eu creio nisso. E aí o texto fala, a história fala que tinha lá alguns caras que estavam querendo, claro, perseguir o Senhor e usam aqui de palavras dizendo que isso era blasfêmias, no verso 7, né? Porque falava que de modo que isso é blasfêmia, quem pode perdoar pecados senão um só, quem ele acha que ele é Deus, enfim, né? E é interessante que Jesus, conhecendo, né, todo o coração de todo mundo, ele percebe esse grupo arrazoando sobre ele, né? E ele fala assim: o que é mais difícil? Ou melhor, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, anda, toma o teu leito, né? Então, assim, o que Jesus está falando? Vocês estão aí dizendo que eu estou blasfemando, tal. Então, o que é mais difícil? Falar, os seus pecados estão perdoados, ou pega o teu leito e anda? Levanta e pega o teu leito e anda. Quer dizer, curar o cara, né? E é interessante que o Senhor, ele, tão bondoso, tão misericordioso, ele chega para o rapaz e fala assim, ó, filho, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. Eu quero aqui chamar sua atenção. No primeiro momento, o texto fala, um pouquinho antes, que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Então ele está fazendo aqui, Jesus está dizendo o seguinte: eu sou o cara. O Júnior trabalhou em empresa e ele foi chefe, como eu tive chance também de ser chefe. E a gente sabe o seguinte: antes da gente ser chefe, a gente foi empregado, né, Júnior? Foi subalterno. Mas, assim, é interessante que quando o chefe fala assim para a gente: olha, eu acho que você deveria fazer isso. O que o subalterno tem que entender? Isso não é uma sugestão, isso é uma ordem, não é verdade? E é assim que o texto está falando. O Filho do Homem tem autoridade. A palavra aqui é poder, autoridade, influência, direito, governo. Cara, os caras não tinham entendido isso ainda, claro. Mas aquele jovem já tinha entendido. Aquele jovem que foi perdoado dos seus pecados já sabiam. Aqueles 4 que foram por fé levar o amigo também já sabiam disso. E muitos outros estavam lá, já sabiam da autoridade de Jesus. E aí Jesus fala: para que vocês saibam que eu, Filho do Homem, tenho autoridade para perdoar pecados, como eu acabei de fazer, jovem, levanta-te e anda. Esse rapaz levantou rapidinho, pegou a caminha dele e fez o que o Senhor falou. Foi para a casa dele. Eu quero agora chamar a atenção de vocês. Isso também pegou muito para mim no meu coração quando eu li esse texto.
Sabe, meus amigos, a gente está passando, muitos de nós, por uma letargia espiritual. Nossos pecados já foram perdoados. O Senhor já fez isso naquela cruz por nós, de forma suficiente, de forma que não tem mais nada para acrescentar. Tudo foi feito, tudo foi realizado, não há mais nada que o Senhor precise fazer por nós. Mas sabe o que me parece? Parece que a gente não entende ou não aprende com aquele moço que era aleijado, que na primeira ordem do Senhor a gente tem que atender. Agora que nós estamos em Cristo, agora que nós já fomos perdoados dos nossos pecados, agora que nós temos, como ele falou, novidade de vida, nós precisamos atentar para as ordens. E a ordem vem e tem que ser acatada. Ele é a autoridade dele. Ele tá sempre buscando, através da sua palavra, nos encorajar, e, através da sua palavra, nos ensinar. E a gente parece que continua com uma letargia espiritual, como a gente estivesse numa maca espiritual. E o Senhor dá a ordem e a gente continua deitado. Como é que nós estamos? Como é que você está? Como é que você atende quando Deus fala através da sua palavra para você? Você está racionalizando? Você está... Então, eu quero deixar para você, hoje, que você, hoje à noite, que você pense sobre isso. Você converse com Deus. De repente, você está tendo esse problema. Deus está falando alguma coisa e você vai fazer outra coisa. Deus está falando para você fazer uma coisa e você faz outra. E você sabe que o Senhor já fez a obra. Ele já te alcançou, ele já te perdoou os pecados, você está salvo. Porém, você vive uma vida medíocre, uma vida de aleijado, uma vida de deficiente. E o Senhor não quer isso. Para mim e para você. Que Deus nos abençoe. Obrigado, gente. Júnior, com você. Ok, valeu, Carlinhos. Muito bom, muito obrigado. Vamos orar, gente. Senhor, obrigado pela nossa reunião, pelos nossos amigos, por tudo que a gente ouviu, por essa palavra poderosa do Carlinhos, pelos exemplos de Jesus, pelo chamado que ele fez para todos nós. Obrigado por todas as pessoas que estão aqui em volta desse aplicativo, te buscando, passando tempos tão difíceis, mas reconhecendo que só tu tem a palavra da vida eterna. Fica com cada um de nós, fica com a Jussara, com essa história tão bonita, com a Liane, com essa vida tão cheia de adrenalina, fica também com o Guilherme, o Ari, o Jorge, o Marino, pessoal que nos ajuda a fazer a reunião. E nos dê uma boa semana, que a gente possa te encontrar todos os dias da nossa vida, que nós possamos estar contigo, entender o que o Senhor quer de nós, inclusive para esse grupo. É o que eu peço para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.